Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material aqui escrito de progressão geométrica. Na aula anterior, nós vimos a fórmula do termo geral, né? Nós apresentamos a fórmula, vimos que qualquer elemento de uma progressão geométrica pode ser escrito em função de A1 e da razão, e vimos, né, que AN era igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma ideia a vocês de como foi que surgiu essa expressão, e depois aplicar essa expressão em algumas questões, tá certo? De progressão geométrica. Então vamos aqui para a lousa. Termo geral de uma PG. Então você tem aqui, dada uma progressão geométrica qualquer, né? A índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice N. Como calcular a índice N, né, em função somente de A1 e da razão? Então vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu posso escrever o A índice 1 da seguinte maneira. A índice 1 é igual a índice 1 vezes Q elevado a zero. Mas, Rivelino, por que escrever a índice 1 como a índice 1 vezes Q elevado a zero? Vamos pensar um pouquinho. Q elevado a zero é 1. Então, qualquer número elevado a zero, diferente de zero, dá 1. Então, 1 vezes a índice 1 dá a índice 1. Ou seja, a índice 1 é igual ao próprio a índice 1. Não disse novidade nenhuma. Mas pelo conceito, né, de progressão geométrica, nós temos que o A índice 2 é igual a quem? O A índice 2 é igual ao A índice 1 vezes a razão. Então, o A índice 2 é igual ao A índice 1 vezes a razão. Essa razão eu posso, sem prejuízo algum, escrever o expoente dela como sendo 1. Q elevado a 1 é Q. Então, A índice 2 é igual ao A índice 1 vezes a razão. Rivelino, como é que eu escrevo o A índice 3? Ora, o A índice 3 é fácil. O A índice 3 é o A índice 2 multiplicado pela razão. Então, o A índice 3 é o A índice 2 multiplicado pela razão. Ora, mais o A índice 2 eu já encontrei aqui. Sim, esse Q eu posso escrever assim, né? Q elevado a 1. Não altera em nada. Mas esse A índice 2, eu já tenho o valor dele aqui. Quem é o A índice 2? É o A índice 1 vezes Q elevado a 1. Então, eu vou trocar, que é igual o A índice 2, eu vou trocar pelo A índice 1 vezes Q elevado a 1, vezes, né, isso aqui é só o A índice 2, agora vezes Q elevado a 1. Fazendo as devidas multiplicações, como é que vai ficar? Vai ficar assim, A índice 1 vezes Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1, dá Q elevado a 2. Então, o que é que nós já temos? Nós já temos que o A índice 1 é Q A1 vezes Q elevado a 0. O A índice 2 é A1 vezes Q elevado a 1. O A índice 3 é A1 vezes Q elevado a 2. Vamos para o A índice 4. O A índice 4, pelo próprio conceito de progressão geométrica, é o A índice 3 multiplicado pela razão. Então, vai ser o A índice 3 multiplicado pela razão. Mas quem é o A índice 3, Rivelino? Ora, o A índice 3 nós já encontramos. O A índice 3 está aqui. A índice 3 vale quanto? A índice 1 vezes Q ao quadrado. A índice 1 vezes Q ao quadrado. Eu estou trocando esse A índice 3 por A índice 1 vezes Q ao quadrado, vezes Q. Vezes Q. Esse Q eu posso escrever elevado a 1 sem nenhum prejuízo, tá certo? E agora, Rivelino, agora a gente vai ter A índice 1 vezes Q elevado a 2 vezes Q elevado a 1, repete a base, somos expoentes. Fica Q elevado a 3. Rivelino, essa brincadeira vai ficar até quando? Vai parar aqui, tá certo? Então, vamos lá.
Quem é o índice 1? A índice 1 é igual a índice 1 vezes Q elevado a zero. Quem é o índice 2? O índice 2 é o índice 1 vezes Q elevado a 1. Quem é o índice 3? O índice 3 é o índice 1 vezes Q elevado a 2. Quem é o índice 4? O índice 4 é o índice 1 vezes Q elevado a terceira. Rivelino, o que foi que você fez? Primeira coisa que eu fiz. Eu estou escrevendo todos os termos de uma progressão geométrica em função de dois termos, do A1 e da razão. Pode olhar, ó, o índice 2, A1 vezes Q é 1. A índice 3, A1 vezes Q é 2. A índice 4, A1 vezes Q é terceira. Rivelino é mesmo. Você conseguiu escrever todos os elementos, né, qualquer termo de uma progressão, em função só do A1 e da razão. E eu já percebi uma diferença aí, um detalhe importante. Qual foi o detalhe? O índice 1 apareceu em todos os termos, ó. Apareceu no índice 1, no índice 2, ó, apareceu no índice 3 e apareceu no índice 4. Ou seja, o índice 1 está sempre presente. Quando eu vou escrever qualquer elemento de uma progressão geométrica, por exemplo, o índice n, sempre vai aparecer o A índice 1. Então, quando você escreve um elemento qualquer de uma progressão geométrica, sempre aparece o índice 1. E depois, Rivelino? Ora, depois eu notei, deixa eu explicar, Rivelino. Eu notei também que aparece a razão. Exatamente. O que é que está mudando? O que está mudando é o expoente da razão. Ó, quando eu calculo o índice 1, o expoente é 0. Quando eu fui calcular o índice 2, o expoente passou a ser 1. Quando eu fui calcular o índice 3, o expoente passou a ser 2. Quando eu fui calcular o índice 4, o expoente passou a ser 3. Então, Rivelino, qual é a conclusão que eu chego? Que quando eu quero calcular um termo qualquer de uma progressão, esse termo qualquer vai ser o índice 1 vezes a razão elevada a um expoente. Esse expoente vai ser sempre esse índice, o índice do termo que eu quero calcular, tirando 1. Então, por exemplo, se eu fosse calcular o índice 20, quem seria o índice 20? Seria o índice 1, está sempre presente, vezes Q elevado. Quem seria o expoente do Q? O expoente do Q é o índice do termo que eu quero calcular, tirando 1. Então, seria A índice 1 vezes Q é 19. Se eu quisesse calcular o A25, ora, o A25 seria quem? O A índice 1 vezes Q elevado a quanto? Q elevado a 24. O expoente do Q sempre vai ser o índice do termo que eu quero calcular, menos 1. Beleza, pessoal? Então, vocês já podem concluir que o A índice n é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a quem? Ora, é só eu pegar o índice do termo que eu quero calcular e tirar 1. Q elevado a n menos 1. Então, essa expressãozinha, ó, é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, que foi a que nós trabalhamos na aula anterior. Cadê? Deixa eu ver. Está aqui, né? Ó. A índice n é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a n menos 1, em que esse n pertence aos naturais estrela, tá certo? O n pertence aos naturais estrela. Então, continuando, né? Ó, essa, vamos dizer assim, aparente demonstração que nós fizemos, né, serve para você ter uma noção de onde é que veio aquela expressão, né? A índice n é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá certo? Beleza, Rivelino. Tirei minhas dúvidas. Vamos agora exercitar o que a gente aprendeu, né? Ó, vamos lá. Exercícios. Obtenha o centésimo termo da progressão geométrica. 2, 6, 18... Tantão, tantão, tantão. Quem é o centésimo termo dessa progressão geométrica? Então, vamos lá. Ora, Rivelino, o centésimo termo é o A100. Então, vamos escrever aqui os dados.
ele quer o centésimo termo. Então, ele quer o A100. A gente viu há pouco tempo que para você calcular um termo qualquer de uma progressão geométrica, você precisa de duas coisas. Do A1, beleza. O A1 eu tenho? Tenho. O A1 vale 2. Então, eu preciso do A1 e preciso da razão. A razão eu tenho? Tenho não, né? Mas como é que eu faço para achar a razão? Ora, a razão é fácil. Você vai escolher dois elementos vizinhos, dividir o da frente pelo de trás. Então, dois elementos vizinhos, vou pegar o termo da frente e dividir pelo de trás. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho o A índice 1, tenho a razão que é 3. Falta só quem? Falta você calcular o A índice 100, que é o centésimo termo da PEG. Rivelino, e agora? Ora, agora, como é que eu calculo o A100? Pelo que nós estudamos há pouco tempo, o A100 depende de duas coisas, do A1 e da razão. Então, o A100 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a alguma coisa. Mas, Rivelino, quem é essa alguma coisa? Ora, essa alguma coisa é o índice do termo que eu quero calcular. Eu quero calcular o centésimo termo, o A100. Então, vai ser esse índice tirando 1. 100 menos 1, 99. Então, A100 é A1 vezes Q elevado a 99. Logo, A índice 100 é igual a índice 1. Quanto é que vale o A índice 1? Ora, o A índice 1 vale 2. Então, está aqui, ó, 2 vezes Q elevado a 99. Mas quem é a razão? A razão, ó, 6 dividido por 2, 3. Eu peguei esses dois vizinhos, dividi o da frente pelo de trás. 2 vezes 3 elevado a 99. Rivelino, quanto é que isso aí dá? Eu não tenho nem ideia. Tá certo? Então, não espere que numa prova de concurso você tenha que resolver um negócio desse. Não. Isso aqui é um número extremamente grande. 2 vezes 3 elevado a 99. As opções que você vai encontrar no concurso vai ser essa. 2 vezes 3 elevado a 99. Não espere que o concurso vá desenvolver essa expressão aqui, tá certo? Então, na maioria, né, dos concursos, um número desse que não tem como você desenvolver, o que é que você vai fazer? Você vai encontrar uma opção desse jeito. Então, A índice 100, 2 vezes 3 elevado a 99. Se a razão, nesse caso aqui, fosse 2, ó, se a razão, nesse caso, fosse 2, o caso aqui foi 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Se fosse 2, você ainda poderia pegar 2 elevado a 1 vezes 2 a 99, multiplicar, né, e repetir a base, somar os expoentes. Tudo bem. Mas, mesmo assim, ia ficar 2 elevado a 100, não teria como você desenvolver essa potência. Então, em problemas de progressão geométrica, é muito comum você achar opções desse tipo. 2 vezes 3 elevado a não sei quanto. Por quê? Porque uma progressão geométrica, ela cresce de maneira muito rápida. Então, dificilmente você vai achar um valor pequeno. Então, a maioria das opções vão ser termos desse tipo. Tá certo? Então, quem é o centésimo termo dessa progressão geométrica? 2 vezes 3 elevado a 99. Então, moçada, nós vimos de onde veio a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica e já resolvemos uma questão só utilizando essa fórmula, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para colocar em prática com mais algumas questões. Forte abraço, valeu!